Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro O 14º Apóstolo, um livro que foi escrito por Paulo Fernandes, que está aqui conosco, trazendo essas informações, enfim, o que contém efetivamente nesse livro. Mas antes de nós retomarmos a conversa com o Paulo, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes, a levar essa informação, o consolo, a orientação às pessoas que não têm como nós, a bênção dessa oportunidade do aprendizado. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 é o telefone, ou ainda você pode acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, e você tem lá todas as informações e as possibilidades que você tem de nos auxiliar a chegar a esses lugares mais distantes com qualidade. 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Agradecemos imensamente a sua colaboração, porque você vai se tornar um divulgador da doutrina dos espíritos também, como nós estamos aqui fazendo. Bom, Paulo, vamos começar pela parte filosófica, é isso? Vamos. Mas você estava falando alguma coisa antes que era... A respeito da diferença da análise, uma análise antropológica da diferença entre o espiritismo praticado na França no início do século XX, final do XIX, começo do XX, e o espiritismo no Brasil. E a conclusão é que o espiritismo sofreu uma queda no prestígio na França, porque lá foi destacado apenas o aspecto filosófico e científico. Como o espiritismo surgiu no seio do movimento filosófico chamado romantismo, quando o romantismo começou o declínio, o espiritismo seguiu na França, na Europa, o mesmo caminho. E no Brasil o espiritismo recebeu um impulso mais da sua vertente religiosa. Da consolação cristã. E é por isso que ele se sustentou e se expandiu muito mais no Brasil. Isso para nós é um sintoma, um sinal da importância desse pé que forma o tripé que o espiritismo se constitui. Pois é, mas o aspecto religioso. Isso, mas é interessante que quando você se consola, você tem a possibilidade de ir buscar o conhecimento, né, Paulo? E aí você vai para a ciência e para a filosofia. Por isso que é importante, o espiritismo dá essa possibilidade. Se a sua formação é mais científica, você tem uma porta de entrada, que depois vai te encaminhar, como você acertadamente coloca, para as outras linhas de investigação do espiritismo. A grandeza do espiritismo se mostra. Isso, mas como que você... Gente, eu estou falando isso porque eu ainda não li o livro, não tivemos essa possibilidade, né? É um lançamento, é inédito. Então, mas como que você abordou essa coisa da filosofia no livro, né? Homenageando Kardec? Eu procurei mostrar a importância do filósofo Allan Kardec, porque estávamos desencarnados, onde estávamos não sabemos, mas vivemos um momento na história da filosofia em que, um pouco antes de Kardec, o filósofo Immanuel Kant, fazendo uma contestação à afirmação do empirismo. Empirismo foi um outro movimento filosófico surgido na Inglaterra, cujo principal expoente foi David Hume, o filósofo escocês. E o Kant, fazendo uma crítica ao empirismo, ele resgata a lei de causa e efeito, que tinha sido relevada a um mero princípio empírico pelo empirismo. O Kant diz, não, o empirismo errou em relevar a importância da lei de causa e efeito. Essa importância do Kant em resgatar a lei de causa e efeito foi fundamental para o espiritismo. Porque o espiritismo todo é fundado sobre a lei de causa e consequência. O Kardec inova, ele avança além da filosofia de Kant ao demonstrar que um efeito físico tem uma causa física. Um efeito inteligente tem necessariamente uma causa inteligente. Não é impossível ser diferente, né? Isso foi de fundamental importância para a filosofia do conhecimento, sobretudo para o conhecimento transcendente, que era negado por Kant. Então Kardec avança além da filosofia de Kant e supera a filosofia de Kant neste sentido, demonstrando que é possível uma investigação de um objeto
transcendente como o espírito. E que eu acho que, assim, aí eu vou pegando aqui os nossos comportamentos, né, Paulo? Que quando a gente recebe o consolo, né? E começa a estudar a ciência, ou essa coisa da causa e efeito. Por que que eu sofro? Por que que eu tenho algumas dificuldades? Eu passo a mudar o meu comportamento. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é essa grande dificuldade que nós temos de aceitar a filosofia e a ciência do Espiritismo, porque nos dá uma responsabilidade maior. Enorme. Eu serei responsável por mim mesma. Pelos meus atos. Isso, e é por isso que eu acho que esse duplo pé aqui, né, que falta para nós brasileiros, assim, para completar efetivamente o entendimento do Espiritismo, é isso. Eu não quero, né, descobrir quem fui, o que eu faço, porque eu tive essa consequência. A minha responsabilidade aumenta. É mais fácil falar que Deus não quis, né? Exato. Como diz o Sartre, né? O inferno são os outros. Isso. Então a culpa é sempre do outro, né, Paulo? A culpa é sempre do outro. Então eu acho que essa é a grande dificuldade, porque é um sofrimento, eu digo por mim, é um sofrimento você admitir que está errado, que a responsabilidade é sua, que a sua infelicidade foi causada por você mesmo. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que isso é bárbaro quando você traz essas informações para nós, para a gente falar, olha, está na hora. Desperta. É o momento. Mas isso exige uma maturidade, tanto uma maturidade cultural quanto uma maturidade espiritual. Sim, sim. Isso o tempo faz. Né? Isso o tempo faz, graças a Deus. Graças a Deus, né? E a gente vai cansando de sofrer, né? E vai aprendendo e vai mudando. Sem dúvida nenhuma. Porque se você não vai pela dor, você não vai pelo amor, você vai pela dor. Não tem jeito. A grandeza do Kardec se mostra, inclusive, pela renovação da ciência. Ao superar os limites, as barreiras investigativas, epistemológicas, chamadas pelos filósofos da ciência, ao superar a possibilidade de se investigar o espírito, Kardec construiu uma metodologia absolutamente inovadora, que é a metodologia espírita, consagrada no Livro dos Médiuns. Ele dá todo o roteiro da investigação do ser transcendente. Então ele cria uma nova ciência, uma nova metodologia científica. E isso foi fundamental. É que ainda ninguém contestou e nem provou o contrário, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir, né, Paulo? Porque é conforme com a verdade. Pois é. O Espiritismo não é de Kardec, o Espiritismo não é do movimento espírita, o Espiritismo é do Espírito de verdade. É verdade, é isso mesmo. Mas nós vamos continuar falando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já.